Santos. Amém, Santos. Jesus é o Senhor. Aleluia. Nós, graças a Deus, chegamos a mais um alimento diário, né? Mais uma semana do alimento diário. Nós estamos aqui, né, nesse alimento diário, vocês sabem disso, né? Na semana 2, aprendendo com a parábola da figueira. Então, que o Senhor possa nos ensinar muito essa noite com a parábola da figueira. Amém? Jesus é o Senhor. E encorajar os irmãos também, não é? Eu vou tentar ser o mais breve possível, apesar que é uma mensagem muito rica, para que os irmãos possam compartilhar. Bom, o mais importante, irmãos, eu queria pedir para os irmãos também cuidarem dos seus áudios, tá? E a irmã Lívia, que é nossa anfitriã, possa cuidar dos áudios também, tá bom? Irmãos, mais importante de tudo é nós nos preocuparmos primeiro. Antes nós falamos, porque essa mensagem, eu queria dizer o seguinte, essa mensagem é uma mensagem que fala da profecia, da figueira, que é um símbolo, um sinal, uma figura da nação de Israel, e está totalmente relacionado com a volta do Senhor, é uma das principais profecias sobre a volta do Senhor. Mas, antes de nós falarmos de profecia, irmão, do sinal da volta do Senhor, do fim dos tempos, nós precisamos voltar e falar de algo muito importante, de algo muito... Só um segundinho, irmãos. Muito bem. De algo muito importante, que é sobre a vida da igreja. Eu queria ler com os irmãos, vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, e aconselho os irmãos sempre a acompanhar a palavra, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Esse aqui é um versículo que nós temos falado muito, né? O Senhor tem falado muito conosco nesse versículo, e é um versículo muito importante, né? Oxalá que todos nós guardemos esse versículo no nosso coração para sempre, tá bom, irmãos? Esse versículo precisa estar... Nós estamos já saindo do livro de Tessalonicenses, logo, logo vamos entrar no livro de Timóteo, digo no alimento diário, né? Logo, logo chegando no alimento diário de Timóteo. Mas esse versículo de Tessalonicenses não pode sair do nosso coração. Seria até bom, se você pudesse, né? Se você quiser, se é só uma sugestão, escreva esse versículo no papelzinho, gruda no seu armário, gruda quem sabe, no espelho do seu banheiro, não sei. Mas esse versículo não pode sair do nosso coração, tá? Fala assim, versículo 1:3. Recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já aprendemos, irmãos, que uma melhor tradução desse versículo seria o seguinte: recordando diante nosso Deus e Pai da obra da vossa fé, do labor do vosso amor e da perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que essas três coisas, a fé, o amor e a esperança, nós já vimos, irmãos, que isso é muito importante, porque isso aí é a estrutura da vida da igreja. É isso que deixa a vida da igreja em pé. É o tripé que sustenta o nosso viver. Não só o viver coletivo, mas viver de reuniões, viver coletivo nosso, mas começa, na verdade, no nosso viver individual. Isso aqui é que sustenta a nossa vida cristã. E é por isso, irmãos, que eu queria dizer para vocês, queria compartilhar com os irmãos, que essas três coisas, elas, na verdade, só podem existir se estiverem dentro de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. No final do versículo fala assim, tudo isso, o versículo termina falando uma seguinte coisa no final: e vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Em quer dizer dentro do nosso Senhor Jesus Cristo. A preposição em no grego quer dizer dentro. O que eu quero dizer com isso, irmão? Se nós queremos ter uma fé cheia de obra, e se nós queremos ter um amor cheio de labor, e se nós queremos ter uma esperança cheia de perseverança,
só é possível se nós estivermos vivendo dentro de Cristo, dentro do nosso Senhor. Ou seja, na comunhão com o Senhor. Nós precisamos da comunhão com o Senhor. Essa comunhão está na presença do Senhor que gera em nós essa fé cheia de obra, esse amor cheio de labor e essa esperança com perseverança. Essas coisas não acontecem fora da presença do Senhor, irmão. Tudo acontece na presença do Senhor. Por isso, o nosso maior desespero é ter a presença do Senhor. Como nós falamos, esses 3 itens, eles são a estrutura da vida da igreja. Você sabe que o Elementiário falou, né, e eu estou aqui repetindo com maior alegria o que o Elementiário falou, que tudo que é estrutural é muito importante. Você sabe que nosso local de reuniões lá, que nós estamos construindo, né, os irmãos que estão acompanhando, né, principalmente o irmão Roberto, está acompanhando de perto, mais de perto, né, ele sabe muito bem, né, eu até brinquei com ele ontem, que ele está até muito espertinho, né, brinquei com ele, está sabendo demais sobre construção, né, ele está ensinando até para a gente agora, né, sobre construção. É importante demais a estrutura. Até agora, nós fizemos praticamente a estrutura, tá? Só para sustentar o nosso auditório, foram 70 colunas. Aleluia, 70 colunas. Até o número profético, né? 70 colunas, né? Tem profecia nesse negócio aí, 70 colunas aí. 70 colunas, né? Então, e aí a laje foi feita também, cheia de... Como o irmão, eu até repreendi, brinquei, né, com o irmão Roberto, repreendi ele, e falou, foi botar as nervuras. Eu falei, que nervura? Você inventou essa palavra nervura. Aí depois nós fomos checar com o engenheiro Allen, nosso irmão Allen, e ele falou, é nervura mesmo. Aí eu fiquei com vergonha, tive que pedir perdão para o Roberto, né, porque era nervura mesmo. Então, porque nervura é coisa de nervo, né? É coisa de nervo. Mas eles chamam de nervura mesmo, né? Então, até a laje foram colocadas as nervuras, a gente gastou muito dinheiro até agora com concreto, com ferro, essas coisas, para que possam ter uma estrutura muito forte. E aí, domingo passado, eu peguei a Renata e fui levar ela para conhecer o local, né, de manhã, e eu subi com ela ali pela escada que estava pronta, e ela ficou com medo, chegou lá em cima e falou assim, mas é seguro que a gente pisar assim? Eu falei, meu amor, tem 70 colunas suportando isso aqui. Isso aqui foi construído de tal maneira que pode pular 600 irmãos cabritinhos aqui em cima, até falar cheio que não cai esse local. Pode pular irmão à vontade, que pode pular com força e alegria, né? Porque está bem estruturado, né? Então, irmãos, eu estou dando um exemplo do local de reuniões, quanto nós investimos até agora com estrutura, porque estrutura é muito importante. Agora, na nossa vida cristã, o que é importante? É a fé, o amor e a esperança. A gente sabe, a gente se preocupa com tanta coisa na nossa vida cristã, a gente se preocupa com tantas coisas, não é? Mas eu quero ser sincero com você e eu quero te simplificar, irmão. Esqueça todo o resto e preocupe-se, mais importante de tudo, preocupe-se com a fé, o amor e a esperança. Porque tudo começa com a fé, o amor e a esperança. Se eu e você estivermos cheios de fé, cheios de amor e cheios de esperança, irmãos, tudo vai acontecer na nossa vida cristã. Tudo vai acontecer. Agora, que espécie de fé tem que ser a nossa? É uma fé morta? É uma fé parada? Não, é uma fé que produz obras. Por isso que aqui fala, recordando diante do nosso Deus e Pai, da obra da vossa fé. É uma fé que produz obra. Irmão, você sabe que para nós sermos salvos, quando nós cremos no Senhor, as obras não servem para nada, tá? Toda e qualquer obra que nós fizemos antes de crer não tem valor nenhum para Deus, por melhor que elas fossem. O que importa é simplesmente crer no Senhor. Mas depois que nós cremos, essa fé que nós recebemos, ela não é uma fé inativa. Ela não é uma fé infrutuosa. Ela é uma fé que produz muita obra. Aí, depois que nós cremos, as obras passam a contar demais. Antes de crer, não. Mas depois, sim. Depois, as obras têm muito valor diante de Deus. Mas não obras feitas por nós mesmos, não obras feitas no nosso esforço natural, mesmo depois de crer, não. São obras que vêm da fé, que a fé produz em nós.
Depois que nós cremos, nós temos que trabalhar muito para o Senhor mesmo. Muito. Mas baseado na fé, sempre com a origem da fé. É uma fé produzindo obras para Deus, tá? É a operosidade da nossa fé. É uma fé cheia de operação, de acontecimento. Está acontecendo, tá? É por isso que nos deu uma fé cheia de poder. Lá em Efésios capítulo 1, fala assim, fala que tipo de fé que o Senhor nos deu. Que fé é essa? Ela veio sozinha? Não, ela veio acompanhada com um poder tremendo. Quer ver? Efésios 1, versículo 18, fala assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Cremos é fé. Ou seja, para nós que temos a fé, há uma suprema grandeza do poder. Aí fala, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, nós que cremos, Deus nos deu, junto com essa fé, um poder imenso, um poder infinito, realmente. É um poder que é o poder de Deus. Ora, até quando o poder de Deus tem limite? A única coisa que pode barrar o poder de Deus é a nossa incredulidade. Mas se há fé, há muito poder. Há muito poder. Tá? Agora, por que o Senhor nos deu esse poder? Não é um poder para nós fazermos o que nós quisermos. É um poder para que a nossa fé nunca seja inoperante. Pelo contrário, seja cheia de obras. Tá? E é por isso que nós precisamos também aumentar essa fé. Como é que nós aumentamos a fé? E outra coisa, quais as maiores obras que nós temos que começar a fazer? Quer dizer que, irmão, depois que eu crio, eu tenho que sair pregando o evangelho, um monte de coisa. Tem, lógico que nós temos que pregar o evangelho. Mas a primeira obra que nós temos que fazer, primeira obra, de todas as obras que Deus quer que a gente faça, é invocar o Senhor. É ler, orar a palavra. É cantar e falar os hinos. É profetizar. Irmãos, isso só é obras da fé. Você sabia que isso é obra da fé? Sabia que quando você invoca, é a sua fé operando? A não ser que você invoque, a não ser que eu invoque sem fé. Olha, se eu estou invocando sem fé, invocando de boca para fora, então isso aí é uma fé sem obra, uma fé morta. Agora, se eu invoco com fé, o invocar já é uma obra dessa fé. E está produzindo algo em mim. Tá? E ler, orar. Quando nós começamos a ler, orar a palavra, quanto a obra está produzindo em nós? É a fé em operação. O Senhor começa a trabalhar a fé dele em nós, está operando algo em nós. Nós estamos sendo salvos. Que obra é maior dessa fé? Deus está trabalhando, está nos salvando ao invocar. Está nos salvando a ler, orar. E está produzindo em nós o amor de Deus. Tá? E aí eu quero te perguntar, nós temos lido e orado a palavra? Isso faz parte das nossas tradições da vida da igreja. Quando a gente fala de tradição, às vezes no passado, né, a gente falava de tradição, aí a gente ficava meio... A gente achava essa palavra meio ruim, né? Porque a gente achava de tradição, a gente ficava meio ofendido com essa palavra, porque tradição lembrava coisas mortas e tal. Existe Tem até tradição... um hino, tem até um hino, né? Que livrar das tradições. Isso. Né? Das velhas tradições, velhas, né? Então, livrando das velhas tradições. Então, nós temos tradições mortas. Mas Deus tem nos dado tradições vivas, maravilhosas. Que são as tradições? É invocar, é ler, orar, é falar, cantar. Nós temos tido as reuniões virtuais e muitos poucos irmãos estão falando e cantando. Apesar da oportunidade estar sendo dada, os irmãos não estão falando e cantando. Irmãos, falem, cantem. Faça a sua fé operar. Você não pode ficar só ouvindo, mesmo seja uma reunião virtual ou uma reunião presencial. Entendeu? Qualquer reunião, fala e canta, aproveita a oportunidade, cante, proclame, não perca essa tradição, invoque mais. Puxa, quanto eu preciso invocar? Eu vejo que a invocar para mim é minha respiração, é botar na sua fé para criar uma obra. Que obra? É a obra de fé no nosso ser. Outra coisa, profetizar. Nós terminamos a reunião e muitos irmãos não compartilham. Irmãos, não profetizam mais, irmão, profetize. Quando você profetiza, você está colocando a sua fé para trabalhar. Primeiro, para salvar você e depois para salvar os seus ouvintes.
Hoje, na reunião de Daniel, quando terminou, os irmãos compartilharam, profetizaram quanto foi rico. Posso dizer que é tão rico quanto a própria mensagem, ou até mais rico que a própria mensagem, tá? Porque são vários irmãos que estão compartilhando, vários irmãos estão profetizando. É muito rico profetizar. Não perca o profetizar, tá bom? Deveria haver entre nós uma disputa, né? É abençoado, modo de falar, né? Perdeu a palavra disputa, né? Uma concorrência, não é uma boa palavra. Uma corrida para quem quer compartilhar, certo? Quando abrir aqui, já tem um louco para compartilhar e o outro já botou, entendeu? Você sabia que aqui na virtual tem uma... Na presencial você não pode fazer isso, né? Na presencial você não pode levantar a mão assim, não, porque fica feio, né? Agora aqui você pode, na virtual, botar uma mãozinha. Aí, ó, botar uma mãozinha, dizendo que você quer compartilhar. Você sabia disso? Coloca a mãozinha, você quer compartilhar quando for sua vez, certo? Que aí nós sabemos que você está querendo compartilhar, fica, né? Por irmão que está falando de você, terminar logo, você compartilhar também, tá bom? Então, isso é botar a fé para trabalhar. E a questão do labor de amor? O que é o labor de amor? O amor o nosso amor pelo Senhor, pelas pessoas, tem que ser um amor que trabalha também, que tem muito labor, mas é um trabalho árduo. O amor aos irmãos exige um trabalho árduo? É um trabalho árduo. Nós precisamos cuidar das pessoas, insistir com as pessoas, irmos atrás das pessoas. Nós temos o chamado rede de cuidados, né, que nós podemos fazer. Nós estamos atualmente reunindo virtualmente, mas isso não impede nós fazermos uma rede de cuidados. Tanto é que mesmo no nosso meio aqui, em Araguaína, há uma rede de amor. As irmãs estão tendo as suas reuniões, cuidando das outras, lendo o livro juntos, eu vejo, fico muito feliz de saber disso. E nós podemos encorajar uns aos outros com a palavra. As próprias reuniões também é um labor de amor. Convidar as pessoas, pregar o evangelho para as pessoas, não é? Chamar as pessoas para participarem. Então, essa semana, eu mesmo convidei uma paciente minha para ouvir as reuniões da igreja, que já estão gravadas. Ela ouviu, ganhou, compartilhou. Vi que ela era uma sedenta pelo Senhor, né? Que ela queria do Senhor. Então, nós precisamos fazer isso. Há condições de fazer um labor de amor, tá bom? E o que é a perseverança da esperança? É que o Senhor permite que nós passemos por tribulações na nossa carreira, na nossa vida cristã. Na nossa carreira, nossa corrida cristã, nós passamos por várias tribulações. Lá em Pedro fala que, se necessário, né? Mas Deus sabe se é ou não é necessário. Eu não vou nem falar se é ou não é necessário, porque quem decide isso é Deus. Mas o Senhor sabe que muitas vezes é necessário. E também eu quero te perguntar, que homem que não sofre? Não é? E depois que nós cremos no Senhor, aí que nós passamos por mais tribulações, sabia? Muito mais tribulações. Por quê? Porque nós temos o Senhor, e quando nós temos o Senhor, nós entramos em colisão com o mundo, nós passamos a opor-nos a Satanás e a esse mundo, nós vamos sofrer perseguição mesmo. Então, vai haver tribulações, vai haver dificuldades. Já teria se nós não tivéssemos crido no Senhor. Crendo no Senhor, teremos muito mais. Há uma luta interior, há lutas interiores que nós passamos, todos nós passamos luta interior, né? Há uma luta no nosso ser entre a carne e o espírito. Isso são tribulações, mas nós precisamos perseverar. Vamos perseverar, tá? O que nós estamos vivendo no momento agora de pandemia, existe perseverança. Perseverança, persevere, meu irmão. Desfrute, seja simples. Seja simples. Eu tenho insistido com os irmãos, seja simples. Nós estamos reunindo virtualmente, seja simples, desfrute a reunião virtual. Aproveite. Não conteste, não brigue, não discuta. Irmão, desfrute, irmão. Seja simples. Quando tiver uma reunião presencial, vamos desfrutar da reunião presencial. Mas seja simples, aproveite com simplicidade. Não é? Vamos tocar no Senhor de qualquer maneira, debaixo da água, em cima da água, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, em pé, agachado, não interessa. Vamos desfrutar do Senhor, seja assim, persevere, certo? Vamos seguir o rebanho, vamos estar desfrutando juntos, tá bom? Não se preocupe com tantas coisas, preocupe em desfrutar. Preocupe em desfrutar, né? Às vezes a gente passa gastando tanto tempo, eu mesmo já não faço isso mais, gastando tanto tempo ouvindo noticiário desse mundo, eu já cansei, já nem ouço muito mais noticiário. E apesar de eu participar de vários grupos de WhatsApp, que eu sou obrigado a participar, e que é todo dia discussão política, polarização política, né? Um fala uma coisa, outro fala outra.
Eu nem perco tempo com isso mais. Eu tive um desses grupos aí, ele me colocou uma mensagem política, já nem leio, ixi, por fora. Me dá até um ranço, não quero saber disso, eu quero desfrutar. Eu quero é tocar no Senhor, eu quero desfrutar qualquer situação com os irmãos, virtualmente, se for presencialmente. Irmão, seja simples, desfrute do Senhor, persevere, avance, Deus tem tanto para nos dar. Eu digo para os irmãos, olha, desde que essa pandemia, nós temos desfrutado muito. Eu até brinquei com o Roberto, ele está aqui ouvindo, né? Ele está aqui como testemunha. Eu falei para ele, brincando com o fundo de velho para Roberto, irmão, nós precisamos jejuar e orar 10 vezes mais para que voltar às reuniões presenciais, porque nós estamos reunindo virtualmente mais do que presencial. Tem dia que o Roberto reúne 3 reuniões ao mesmo tempo. Antigamente, nós reunimos presencialmente todos os dias. Havia reunião presencial da igreja Araguaína todos os dias. Havia. Se todos participavam ou não é outra coisa. Mas havia. Agora, nós estamos tendo, não é toda reunião todo dia, estamos tendo 3 reuniões todo dia. Nós estamos reunindo muito mais ainda. Tá vendo? Isso aí é aproveitar a oportunidade, não é? Ontem eu fiquei feliz, né? Ontem à noite teve os irmãos da região 1 fizeram às 10 da noite eles se reuniram para orar, né? Para a situação do país, né? Do mundo, tal. E aí o Natal me mandou um convite, eu entrei. Quando eu entrei lá, né? Vi os irmãos estavam todos, os irmãos, líderes, né, da região estavam orando. E aí eu entrei lá, quem estava lá também é o irmão do Roberto, né? Acho que ele mora lá em Porto Velho, né? Porto Velho? Acho que é Porto Velho, né? Não sei. É da região 1, né? Pimenta Bueno, Rondônia. Pimenta Bueno. Rondônia. Isso, você estava lá, firme. Tá vendo? Seu irmão estava lá, firme, orando. Né? Amém? Então, irmãos, vamos estar desfrutando, tá bom? Nós podemos estar desfrutando de todas as maneiras, jeitos e tocando no Senhor, né? Nunca me esqueço, né? Rapidamente contando para os irmãos aqui, uma experiência espiritual. Logo quando eu vim para a vida da igreja, né, quando eu conheci meu pai americano, que me apresentou a vida da igreja, nós éramos tão simples de desfrutar. Ele era um irmão muito experiente, era um irmão, ainda é um irmão que tem muita experiência, conhecimento da palavra, espírito, muita vida. E eu era um jovenzinho de 17 anos, que não conhecia nada da palavra, não conhecia nada da vida da igreja. E ele compartilhava comigo com muita simplicidade, eu ia bebendo o que ele ia falando. E às vezes estava eu e ele conversando assim, e aconteceu algumas vezes, né? E até essa maneira que acontecia essas coisas me deixava muito alegre. Hoje eu fico muito alegre até de lembrar essas memórias gostosas, né? Tava eu e ele conversando na mesa assim, só eu e ele conversando na mesa, disputando comigo, falando do Senhor comigo, e eu bebendo, e ele compartilhando, eu desfrutando bastante. De repente caiu alguma coisa no chão. Nunca me esqueço disso, caiu uma coisa no chão. De repente ele foi pegar, eu fui pegar também. E aí nós continuamos a comunhão deitado no chão embaixo da mesa. E ficamos ali horas deitados embaixo da mesa tendo comunhão. Se passasse alguém ali, eu chamaria dois. Estamos ali embaixo da mesa tendo comunhão aí. Embaixo da mesa. A gente não estava interessado, cara, ele ficou por ali mesmo, tendo comunhão. Era como se nada tivesse acontecido no chão ali mesmo. Ficamos ali embaixo da mesa, horas a fio, os dois conversando. Nós éramos assim, né, desfrutando. E ele com seus 40 e tantos anos de idade, eu com 17 anos de idade, mas onde a gente estava, nós desfrutávamos. Nunca me esqueço também, um dia que nós chegamos no local de reuniões, né, só para nós entenderem como é que nós vamos ser simples. Chegamos no local de reuniões mais cedo, o Partido do Pão, lá na localidade onde nós reunimos era à tarde, domingo à tarde, e aí ele no caminho ele foi brigando com a esposa, né? Eles se desentenderam lá no carro, né? Ela tá dando uma carona para ele e eu estava no banco de trás. E quando chegou no local de reuniões, ela deixou a gente lá, foi embora, porque ela ia para outro compromisso, ela não ia ficar com a gente mesmo. E aí nós chegamos muito mais cedo da reunião, então estava fechado o local de reuniões. E aí, lógico que ele ficou muito constrangido, porque ele tinha desentendido com a esposa, né? E eu mais ainda, porque eu sabia que o motivo do desentendimento, no fundo, foi até culpa minha, porque eu que atrasei eles, né? Uma situação lá que eu atrasei eles e tal. E aí eu atrasei ele atrasou ela ficou brava com ele. Então, no fundo, a culpa era minha também. Então, ele estava chateado por desentendido com a esposa e eu chateado por ser o culpado de tudo, sem querer, né? E aí, o que ele fez? Né? Ele falou assim, irmão, vamos orar? Eu falei, vamos. Ele podia nós podíamos ter orado eu e ele ali, só eu e ele falou, não, vamos orar ali. E ele pegou, tinha um matagal assim, do lado do local de reuniões, todo mundo podia ver esse matagal,
Ele ajoelhou no meio do matagal, eu ajoelhei com ele no meio do matagal, e começamos a orar ali, de joelho, no meio da rua, no matagal. Matagal, assim, estava alta a grama. Matagal quer dizer que estava alta a grama, né? Então, na esquina, eu e ele orando, ele orando alto, eu orando alto. Não interessa se estava alguém passando, estava alguém vendo. Ele não queria aparecer, nem eu queria aparecer, não era isso, era simplicidade. E nós ali fomos confessando nossos pecados, ele confessando o pecado dele, eu confessando o meu pecado, a gente foi desfrutando. De repente, nós entrando, quando começou a reunião, a gente entrou para o local de reuniões com fé pisando no ar. Então, a simplicidade, irmão, que eu quero te enfatizar, seja simples. Por isso, tudo que nós estamos desfrutando aqui hoje começa com a simplicidade de obra de fé, labor de amor e perseverança da esperança. Essas três coisas são simples. Esqueça todo o resto. Se está te complicando outras coisas, esqueça outras coisas e seja simples nessas três coisas. Deixa que o Senhor vai fazer todo o resto, tá bom? Aleluia. Eu queria ler com os irmãos. Agora eu quero que vocês acompanhem junto comigo, por favor, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Paulo fala assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por suas vezes, sofreram dos judeus, tá? Então, Paulo estava falando para os Tessalonicenses, que eram gregos, que eles, Tessalonicenses, estavam sofrendo perseguição dos próprios patrícios dele. Patrício é pessoa da mesma pátria. Se você não sabe, patrício quer dizer pessoa que tem a mesma pátria. Ou seja, eles eram gregos e estavam sendo perseguidos pelos próprios gregos, tá? Da mesma forma que nós somos brasileiros e nossos patrícios são os outros brasileiros, tá? Então, Paulo está falando para eles o seguinte: olha, vocês, irmãos de Tessalônica, que são gregos, estão sendo perseguidos pelos gregos, não estão? Então, mas vocês também, você tem que imitar os irmãos da Judéia, que são judeus. Não tem irmãos lá na Judéia? Não tem lá na Judéia, que é Israel, que estava longe de onde eles estavam, né? Mas Paulo falando para eles: vocês sabem que lá em Israel, entre os judeus, muitos creram. E surgiu a igreja lá na Judéia. E eles, os que creram, os judeus que creram, estão sendo perseguidos pelos judeus que não creram. Então, vocês não estão sendo perseguidos pelos gregos, vocês não são gregos e os gregos estão perseguindo vocês, mas pega exemplo dos irmãos da Judéia, eles também estão sofrendo também. Os próprios judeus estão perseguindo eles, tá? Não desanimem. Ou seja, vocês estão sofrendo, mas também os outros irmãos lá da Judéia estão sofrendo também, tá? Então, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios, dos gregos, as mesmas coisas que ele, os irmãos da Judéia, judeus, que se converteram, por sua vez, estão sofrendo da mão dos judeus. Então, os judeus, e aqui vamos entrar na mensagem de hoje, os judeus que não creram no Senhor, eles sempre perseguiram os judeus que creram e também os gentios, não é? Onde Paulo ia, Paulo era perseguido. E aí, nós estamos vendo aqui que há uma oposição muito forte, né, dos judeus que não creram. Quando eu falo judeus, estou me referindo agora daqui para frente, estão confundidos, que não creram, tá? Em relação a nós, os crentes, tá? Olha o versículo 15. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus, os profetas. Quem matou o Senhor Jesus, os profetas? Você pode falar assim, foi Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Na verdade, foi Pôncio Pilatos que ele autorizou que o Senhor fosse morto, mas por pedido dos judeus. Os judeus que pediram para soltar Barrabás, um homicida, e crucificar o Senhor no lugar, tá? Aí Paulo fala: os quais não somente mataram o Senhor Jesus, os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Então, os judeus acham que perseguir os cristãos estão agradando a Deus, mas na verdade eles não agradam a Deus. E eles são adversários não só dos cristãos, mas na verdade os judeus são adversários de todos os homens. Os judeus são adversários de todos os homens? Sim, por quê? Paulo vai explicar por quê. Versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, é uma palavra dura que Paulo falou dos judeus. Mas Paulo está falando que os judeus, eles são adversários de todos os homens porque eles impedem os apóstolos de falarem do Senhor para os gentios, para todos os homens. Só existe dois tipos de homem diante de Deus. Ou é judeu ou é gentil. Quem não é judeu é gentil. Então, quem é gentil? Gentil é quem não é judeu. Ponto, final, né?
Então, eu, brasileiro, sou o quê? Gentil. Um americano é gentil, um argentino é gentil, todo mundo é gentil, né? O Sérgio, que é argentino, é gentil, viu? Eu também sou gentil. Então, se você não é judeu, você é gentil. E eles, os judeus, estavam impedindo Paulo de pregar para os gentios. Então, eles eram adversários não só dos cristãos, mas de todos os homens, impedindo os homens de crerem no Senhor Jesus, né? Então, os judeus não só mataram o Senhor, crucificaram o Senhor, mataram os profetas que vieram antes, não só fizeram isso, mas também perseguem os cristãos, perseguiam o apóstolo Paulo e ainda impedia de Paulo falar do Senhor para os gentios, para que os gentios fossem salvos. E aí Paulo fala que a ira está caindo sobre eles. Aí, o que isso quer dizer, então, irmãos? Quer dizer, então, que nós, cristãos, temos que ter ódio dos judeus? Já que os judeus, assim, estão fizeram tantas coisas negativas, então temos que ter ódio deles? Não, de maneira nenhuma. Né? Deus abençoa aqueles que amam Israel, tá? Que abençoam Israel. Deus nunca se esqueceu do seu povo, e é isso que nós vamos ver agora, tá bom, irmãos? Vamos ler Mateus 21, tá? E agora vamos entender, daqui para frente da mensagem, como deve ser o nosso relacionamento, a nossa atitude, nós cristãos, em relação aos judeus, tá? Vamos ler a Mateus 21. E qual a importância dos judeus no propósito de Deus hoje, no Novo Testamento? Quer dizer que Deus, então, abandonou o seu povo? No Velho Testamento, o povo de Deus eram os judeus. Quer dizer que Deus abandonou o povo judeu? Quer dizer, então, que Deus não mais se importa com os judeus? De maneira nenhuma, tá? Deus tem um propósito para o seu povo. Eles ainda são povo de Deus, tá? Mas aí abriu-se a porta para nós, gentios, tornarmos povo de Deus também, tá? Então, vamos ler Mateus 21, que nós entendemos melhor isso aí. Mateus 21. Peço para os irmãos também lerem, porque agora vem falar de profecia. E se você não lê, você não entende, tá? Profecia é sempre algo muito detalhado, tá bom? Mateus 21, capítulo 21, versículo 33, fala assim: o nosso Senhor Jesus está falando para nós, né? Para nós atentarmos noutra parábola, né? Havia um homem, dono de casa, aqui é uma parábola, então vamos aprender o significado. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, secou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Então, quem é esse homem dono da casa e que plantou uma vinha? Tá? Quem é? É Deus. Deus é esse homem. E ele, então, ele arrendou o trabalhador para trabalhar na vinha dele. Tá? Quem são esses trabalhadores? Quem são? São, né, os judeus, né? Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que tocavam. Então, Deus, ele tem uma vinha. Vinha é a obra de Deus. Vinha é o que Deus quer fazer nessa terra. Mas no Velho Testamento, Deus tinha os trabalhadores para trabalhar na vinha dele, na obra dele, que eram os judeus. E no tempo certo, como fala aqui no versículo 34, o tempo da colheita, porque Deus queria que os judeus produzissem frutos para ele. Tá? Deus tinha uma vinha, quem tem uma vinha quer produzir fruto. Você não planta uma vinha só para poder ficar bonito, você quer comer o fruto, quer comer a uva. Tá? Então Deus queria que os trabalhadores, que eram judeus, produzissem frutos para Deus no Velho Testamento. Tá? No tempo da colheita, versículo 34, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, quem são os servos aqui? São os profetas, Deus enviou profetas, tudo, né? Agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e outro apedrejaram. Então, o que os judeus faziam? Os judeus viam, Deus mandava profetas esperando os profetas vinham para clamar, ver os frutos, para fazer o povo de Israel ter frutos para Deus. Cadê os frutos para Deus? Eles vinham, né? Cadê os frutos que nós produzimos para Deus? Aí os judeus, faziam o quê? Matavam o profeta, espancavam o outro, apedrejavam o outro. É isso que Paulo fala lá de Tessalonicenses que nós lemos, que eles perseguiram os profetas também, tá? 36.
Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. Isso aí, enviando mais profetas, eles não ouviam, tratavam da mesma maneira. 37. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho. Quem é o próprio filho? É o Senhor Jesus. Por último, o Senhor enviou o seu próprio filho, como o maior servo que ele tinha. O Senhor Jesus veio para servir a Deus. Enviou o maior servo, que era o próprio filho. E ele falou: a meu filho respeitarão. Então, Deus quando enviou o Senhor Jesus, o Senhor pensou: puxa, o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. Então, eles foram matar o Senhor Jesus, crucificando no céu. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram, né, crucificando. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí o senhor perguntou: e aí, quando vier o senhor da vinha, o que vai fazer aos judeus que mataram o seu filho, mataram o seu Jesus? 41. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado dos judeus, e será entregue a um povo, que são gentios, nós, são os novos trabalhadores, que lhe produzem os respectivos frutos. Então, aí, como os judeus eles rejeitaram e mataram o Senhor, então o Senhor, Deus então passou o seu reino, o reino de Deus é essa vinha, passou o seu reino, a vinha, para nós, gentios. Agora, nós hoje somos esses que detemos o reino de Deus, que possuímos o reino de Deus. Hoje o reino de Deus está nas nossas mãos. Mas agora, para que o Senhor espera, nos deu o reino de Deus? Só para nós nos gloriarmos? Falar, nossa, nós somos gentios, agora nós somos o povo de Deus, só para isso? Não. O Senhor espera de nós que nós possamos produzir os respectivos frutos. Deus espera de nós que nós demos os frutos para Deus que Ele quer. Nós somos trabalhadores, irmão, nós estamos aqui para trabalhar pelo Senhor, e muito. Isso é a obra da fé. Nós precisamos trabalhar muito. Isso é o labor de amor, nós precisamos laborar muito. E nesse processo, quando houver muita perseguição, porque há muita perseguição, nós precisamos ter perseverança da esperança. Vamos continuar perseverantes nesse trabalho, até produzir para o Senhor os seus respectivos frutos. O que é os frutos hoje? O mais importante é o amor crescendo em nós, nas pessoas. É ganhando pessoas para o Senhor, é o amor crescendo nas pessoas, o amor de Deus crescendo nos irmãos, crescendo em nós, é a igreja sendo edificada. Por isso que aqui fala, depois que antes de falar dos frutos, fala da pedra. Né? Essa pedra é o Senhor que foi rejeitada? Foi. Mas essa pedra que foi rejeitada, ela é a principal pedra. Pedra angular é pedra para edificação. Por isso que fala o início do versículo 42, a pedra que os construtores, essa pedra é para construir algo. Construir algo quer dizer edificar. Pedra é para edificar. Ou seja, o que nós devemos fazer na vida da igreja hoje? Nós precisamos edificar a igreja. Com o quê? Com essa principal pedra que é Cristo. Essa pedra nós precisamos edificar com Cristo. O que é os frutos? Os frutos é a edificação do corpo de Cristo. Com o próprio Cristo. Enchendo de Cristo as pessoas. Nos enchendo de Cristo, enchendo de Cristo as pessoas. Aí vem o versículo 44, muitos irmãos entendem. Parece complicado, mas não é não. Ó, vamos ler. Todo que cair sob essa pedra ficará em pedaços. Peraí, como assim? Vamos tentar entender. Aqui está falando que todo que vier e tropeçar e cair sobre a pedra, tá? Ei, ó, todo que cair sobre é em cima, cair sobre essa pedra ficará em pedaços. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda pessoa que tropeçar em Cristo, que Cristo for a pedra de tropeço para ela, ela fica aniquilada, fica em pedaços. Não tropece no Senhor Jesus. Na vida da igreja, irmão, nunca que Cristo possa tornar-se uma pedra de tropeço para você. Não tropece no Senhor. Senão começar a ficar complicado, nós vamos tropeçar no Senhor.
Começamos a questionar o Senhor, questionar os irmãos que Deus levantou, os construtores. Deus hoje tem construtores. No Velho Testamento, os judeus rejeitaram, que eram os construtores do Velho Testamento eram judeus. Eles rejeitaram Cristo. Mas Deus levantou novos construtores, somos nós. Nós não podemos rejeitar, deixar de ouvir os construtores. Deus tem levantado irmãos para edificar a igreja. São os construtores. Começamos a questionar o Senhor e os seus construtores, nós vamos tropeçar sobre a pedra e ficamos em pedaços. Continua aqui, ó. E aqueles sobre quem ela cair, agora é o contrário. Aqueles sobre quem ela cair, agora é a pedra caindo sobre a pessoa, tá? No início é você tropeçando nela. E agora é a pedra caindo sobre você. Sobre quem ela cair, ficar reduzida a pó. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se você tem acompanhado Daniel, vou entender mais fácil ainda. Daniel, capítulo 2, tem a grande estátua de Daniel 2. E lá fala que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, que é Cristo. E essa pedra caiu sobre os pés da estátua e foi esmagando a estátua todinha, reduzindo a estátua a pó. Ou seja, o Senhor vai destruir todos aqueles que se opõem a ele. Não os cristãos, tá? O anticristo e seus exércitos. Todo governo humano vai acabar. Sabia disso? Todo governo humano vai acabar. Aquela estátua de Daniel 2 reflete o governo humano. Não o governo celestial, o governo humano. Que os homens governam essa terra. Então, por isso que eu quero dizer, meu irmão, não perca tempo lutando por o governo desse mundo. Não fica perdendo tempo com notícia do governo, não. Nós devemos orar pelos governantes, mas sabe, tudo que é governo humano vai acabar um dia. Quando o Senhor voltar, essa pedra voltar, ela vai esmiuçar todo o governo humano. Tudo que essa pedra cair em cima vai virar pó, vai reduzir a pó. Se eu e você ficamos perdendo tempo só vendo notícias do governo humano, governador, o presidente, o prefeito, não sei o quê, e tal, lockdown, não lockdown, e tal, é isso, é vacina, não vacina, irmão. Para com isso, não perca tempo isso não, irmão. Não vamos ficar envolvido com isso. Deixa eu te falar, você ficar envolvido com isso, lembre-se, um dia isso vai virar pó. Você quer se apegar em algo que vai virar pó? Vai perder tempo com algo que vai virar pó? Ou você vai ser simples e eu vou ser simples, vamos apegar em algo que vai edificar a igreja? Se apega aos construtores. Não apega às coisas desse mundo, tá bom? Aleluia. Espero que vocês tenham entendido, né? Agora vamos ver qual foi a atitude dos judeus, desses construtores. Mas antes de eu falar isso, eu quero que irmãos percebam algo nessa parábola. Olha que coisa maravilhosa. A parábola começa falando de vinha. Perceberam? O Senhor começa falando de vinha, de lavradores. E aí, lá no finalzinho, o Senhor muda a parábola para construtores e pedra. Parece uma grande mudança. Porque começa falando de algo de vida, porque vinha é vida, é planta, tem vida, tá? Tem vida, é lavrador, é cultivando a vida, fazendo a vida crescer, fazendo a planta produzir frutos, isso é vida. De repente, o Senhor muda de lavrador para construtor. Construtor já não é vida, é edificação, é pedra. Pedra aparentemente não tem vida, né? Por que o Senhor fala de algo como vida, que é uma vinha, e depois fala de algo que é pedra, que é edificação? Porque essas duas coisas são importantes. O Senhor entregou para nós, hoje, no Testamento, o seu reino. Nós somos lavradores. Mas, como lavradores, nós precisamos cultivar a vida, para que essa vida um dia gere frutos. Preocupe-se, em primeiro lugar, com a vida de Deus crescendo em você, a vida de Deus crescendo nos irmãos, a vida de Deus crescendo na sua família. E depois, essa vida crescendo, ela vai produzir a edificação, aí vai virar construtor. Aí vai vir a edificação. Sempre a Bíblia fala de vida depois de edificação. Lavrador depois de construtor. Quer construir? Precisa de vida. Não se preocupe com a edificação mais do que com a vida, porque sem vida não há edificação. Mas não pense que se realmente nós temos vida, nós não vamos edificar. Se realmente, genuinamente, somos pessoas cheias da vida,
automaticamente nós vamos lutar pela edificação, pela construção da igreja, pela edificação da igreja, tá? Edificação, estou dizendo, não é, você sabe, não estou falando nada física, edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, tá bom? Por isso a parábola começa falando de vinha e termina com construtor, com edificação, com pedra, tá bom? Agora vamos para 2 Crônicas. Abram comigo o Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 36. Isso aqui é para nós vermos, porque aqui na parábola de Mateus, falou que antes de vir o filho do dono da vinha, os lavradores mataram os servos que o dono da vinha mandou, né? Já falando que os servos são os profetas, né? Vamos ver, e isso diz respeito ao Velho Testamento. No Velho Testamento aconteceu isso. Os judeus, o povo de Deus, que é os lavradores do Velho Testamento, Deus enviou os seus servos, um após o outro, eles mataram, apedrejaram. Então, vamos ver, isso está lá na parábola. Agora vamos ver na Bíblia, no Velho Testamento, como isso aconteceu. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 36. Esse versículo ilustra o que o Senhor falou antes dele enviar o seu filho, o que eles, os judeus, fizeram, o povo de Deus fez com os servos que ele enviou, tá? Então, vamos lá. 2 Crônicas 36, 15, fala assim: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, bem no iniciozinho do trabalho na vinha, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, são os servos que ele enviou, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Tá vendo? Deus se preocupa com o seu povo. Deus se preocupa com os judeus. Eles, porém, agora o que eles fizeram com os servos? Os trabalhadores fizeram com os servos. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam. Mofavam é gozar, criticar, caçoar, tá? Mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Aí o que aconteceu? Deus foi enviando desde o iniciozinho. Deus enviou para o seu povo vários mensageiros, que são os profetas, da mensagem, e eles não ouviam. Os profetas eram os líderes de Deus, eram os mensageiros, seus servos. Nós nunca devemos deixar de ouvir os mensageiros do Senhor. Cuidado, irmão. Vamos ter cuidado com isso. Hoje, você acompanha a reunião de Daniel, ouvir nós falando, nos ouvir compartilhando sobre isso. Daniel orou sim. Daniel, na sua oração de Daniel 9, se arrependeu cabalmente disso aqui. E ele se incluiu. Mesmo Daniel nunca tendo feito isso, mas ele se incluiu. Ele falou assim: nós não rejeitamos, fomos rebeldes aos servos que o Senhor enviou, os teus profetas, não ouvimos a palavra dos teus profetas. Todos nós fizemos, os reis fizemos isso, os príncipes fizemos isso, nossos pais fizeram isso, todo o povo fez isso, não ouvindo seus mensageiros. Até que o Senhor, então, produziu a sua ira. Qual foi a ira do Senhor? Fala no versículo 16 aqui. É o cativeiro. Deus, então, enviou Nabucodonosor, que era o imperador do Império Babilônico. E Nabucodonosor veio, invadiu Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e pegou o povo de Deus, levou como cativo, como escravo para a Babilônia. Por isso que o versículo 17, na Crônicas, fala do cativeiro. Começa falando do cativeiro, tá? Quer ver? Olha o versículo 17, ó. Estou continuando lendo, 2 Crônicas 16. Agora estou no versículo 2 Crônicas 36, versículo 17. Estou continuando lendo. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus. Quem é o rei dos caldeus? Nabucodonosor. O qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em dia, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada a estes levou ele para a Babilônia, onde tornaram seus servos, servo quer dizer escravo, e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Que é a experiência de Daniel 9, quando Daniel começou a orar, quando começou o reino da Pérsia, dos Medo-Persas, Daniel 9, quando ele começou a orar para que acabasse esse cativeiro. 70 anos.
Então, o resultado de nós não ouvirmos os profetas de Deus é que nós perdemos o nosso testemunho como nação. Nós somos o povo de Deus. Eles eram o povo de Deus, mas eles perderam todo o testemunho dele. Na verdade, o testemunho de Deus na época, na terra, era dado através do povo de Israel. Mas como eles não ouviram as palavras de Deus enviadas pelos profetas, Deus enviou o inimigo para destruir todo o testemunho na terra. Todo o testemunho de Deus foi destruído. O povo, o templo e a cidade. Quando digo povo, claro, não destruiu todo o povo, mas assim, como o povo como uma nação para testemunhar, perdeu o testemunho. Se nós pararmos de ouvir a palavra do Senhor e os seus profetas, nós vamos perder nosso testemunho. Na nossa cidade, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos. Nunca queira perder o testemunho. Tá bom, irmãos? Vamos sempre ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Isso é Velho Testamento. Agora vamos ver o Novo Testamento, tá? Aí nós sabemos o que aconteceu na parábola. Aí o Senhor enviou o seu filho. E eles mataram o seu filho, mataram o seu Jesus. Então vamos ler em Mateus 15. Mateus 15, vamos lá, Mateus 15. Vamos ver essa perseguição agora no Novo Testamento. Mateus 15, versículo 8 e 9. Fala assim. Este povo, o Senhor falou para os judeus, né? Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de homens. O povo de Israel, no Velho Testamento, e até no Novo Testamento, na vida do Senhor Jesus, eles honravam o Senhor, mas só com a boca. Eles caíram, os judeus, os fariseus, caíram numa situação de fazer algo maquinado, algo como se fosse, vamos dizer assim, fazendo algo de forma automática, né? Sem coração mesmo, fazer só pelos lábios. Eles falavam de Deus? Falavam. Todos os dias, os fariseus, eles liam a palavra, iam na sinagoga, eles faziam as reuniões deles, mas era tudo de boca para fora, porque o coração estava longe de Deus. Tanto é que eles, os fariseus, os judeus, principalmente os fariseus, mataram o próprio filho do dono da vinha, que é o Senhor Jesus. E no Velho Testamento, quando eles caíram na situação terrível, os judeus caíram e tornaram-se cativos dos babilônicos, nós acabamos de falar, eles estavam nessa situação também. Eles matavam os profetas e eles até honravam a Deus, mas só com palavras. Isaías disse isso. Isaías falou, o profeta Isaías avisou para ele naquela época, antes de eles tornarem cativeiros, que eles estavam honrando a Deus só com as palavras, não com o coração. Quer ver? Vamos ler. Esse versículo que o senhor fala aqui, que o senhor falou para os fariseus do Novo Testamento, aqui no Mateus 15 é o Senhor falando para os fariseus do Novo Testamento. É a mesma palavra que Isaías falou no Velho Testamento para o povo na época do Velho Testamento, antes deles se tornarem cativos dos babilônicos, tá? Vamos lá em Isaías 29, 13. Inclusive, é esse texto aqui, tá? Esse trecho que nós acabamos de ler em Mateus, que o senhor falou, vamos ler esse trecho lá em Isaías 29, 13. É o mesmo trecho, mas vamos ver para quem foi falado lá. Vamos ver como é que foi falado lá. Isaías 29, 13. Fala assim. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, então o povo se aproximava do Senhor, até buscava o Senhor. E com a sua boca e com os seus lábios me honra. Eles até com a boca, com os lábios, eles até honravam, falavam coisas boas de Deus. Mas o seu coração está longe de mim. Deus, ele vê muito além dos lábios, irmãos. O Senhor vê o coração. Ah, irmão Gustavo, quer dizer então que meus lábios não precisam falar bem do Senhor, basta ter o coração? Não, claro que não. O coração e os lábios devem andar juntos. Sempre a boca fala do que o coração está cheio. O Senhor nos ensinou no Novo Testamento, tá? Mas o problema é que não pode ter uma dissociação do que a boca e o coração sentem. Isso que nunca pode acontecer. A boca deve ser um reflexo do que o coração sente. Porque sempre a boca é um reflexo do coração sente.
Por mais que a boca fale coisas boas, se o coração não é bom, uma hora a boca vai falar coisas negativas. Tá? E assim era o povo, eles falavam coisas boas, mas quando vieram os profetas, eles matavam. Ou seja, o coração mostrou quem de fato eles tinham no coração. Nosso coração e boca nunca podem estar separados. Eles devem ser um só, porque sempre o coração fala, a boca fala que o coração está cheio, tá bom? Agora vamos ler aqui. Os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O que é maquinalmente? Aprendeu de forma igual uma máquina, aprendeu de forma automática. Ele aprendeu, mas não teme de fato. Ele aprendeu na cabeça, gravou só, como se fosse uma máquina. Maquinalmente faz tudo de forma automática, como uma máquina. Certo? Nós nunca podemos agir assim na vida da igreja. Nós devemos invocar? Sim, mas maquinalmente? Nunca. Nós devemos invocar com lábios, tá? Tá vendo? É lábio falando, mas tem que vir do coração. Nós devemos falar e cantar? Sim, mas maquinalmente? Não, falar e cantar é com os lábios, mas tem que vir do nosso coração. Nós devemos profetizar? Profetizar é lábios falando, mas não pode ser maquinalmente, tem que vir lá do nosso coração. Falar e cantar, devemos proclamar os hinos, é com a boca, não é? É lábios, mas tem que vir lá do nosso coração. Tudo que nós fazemos tem que vir do nosso coração. Tudo começa no coração e vai se expressar na boca, tá bom? Aleluia. Agora vamos ver a atitude também dos judeus no Novo Testamento, tá? Nós vimos o que o Senhor falou que eles faziam, mas vamos ver também em Atos 2, olha o que eles fizeram em Atos 2 com o filho. Lá na vinha fala que eles mataram o filho, né? Quando o Senhor falou dessa vinha de Mateus 21, lembre-se, o Senhor não tinha morrido ainda, tá? O Senhor já estava profetizando que eles, judeus, fariam com ele. O Senhor já sabia que os judeus iam matá-lo. Então, o Senhor já estava anunciando de antemão, antes de acontecer, que os lavradores do Velho Testamento, os judeus, matariam ele, o filho do dono da vinha. E foi o que aconteceu. Então, Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atender, estou lendo Atos 2:22. Varões israelitas, atender essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio presciente de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Está vendo? Os varões, aqui, Pedro falou isso para os israelitas, para os judeus. Olha o versículo 22, começo. Varões israelitas. Quem matou o Senhor? Vós o matastes. Vós quem? Vós, judeus. Matastes. Tá? Muito bem. Aí vem a pergunta. Então, quer dizer que Deus agora odeia os judeus? Não. Quer dizer então que agora Deus passou o reino para nós gentios e Deus esqueceu dos judeus? Não. Deus ainda vai salvar os judeus? Vai. Mas quais judeus? Vamos ver que judeus são esses. Vamos ler lá Romanos 9, capítulo 9, versículo 27. Acharam? Fala assim. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Lá em Isaías, tá? Aqui Paulo está citando Isaías. E ele está falando de Isaías 10, do versículo 22 a 23. Tá? Nós não vamos ler lá em Isaías, porque já está escrito aqui. Mas Paulo aqui já estava citando a profecia lá de Isaías, que vai acontecer no futuro. Que não aconteceu ainda, mas vai acontecer no futuro. Que profecia é essa? Vamos ler. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os filhos de Israel, irmãos, são comparados com a areia do mar. A areia do mar é algo terreno, a areia do mar é algo da terra. Aos olhos de Deus, o povo de Israel são a descendência terrena de Deus, tá? Eles são areias do mar. Mar fica na terra, tá? Mar não fica no céu, mar fica na terra. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que o Senhor vai salvar todo o povo de Israel? É que o povo de Israel seja como a areia do mar. E o povo de Israel é como a areia do mar. Por exemplo, na época da volta do Senhor. Desculpa, eu estou falando rápido, né? Vou tentar falar mais devagar. Na época da volta do Senhor, quando o Senhor estiver voltando.
Haverá muitos israelitas nessa terra? Haverá muitos judeus nessa terra? Sim, vai haver sim. Vai haver muitos judeus como a areia do mar? Sim, vai ter milhares e milhões de judeus nessa terra. Mas na época da volta do Senhor, todos os judeus que estiverem nessa terra serão salvos? Não. Serão salvos só os remanescentes. É a profecia aqui. Ou seja, quem são remanescentes? São aqueles que, dentro do povo judeu, na época da volta do Senhor, que vão se arrepender de ter matado o Senhor, e vão se voltar para o Senhor, e o Senhor vai salvar esses. E, na verdade, esses remanescentes, eles não vão estar espalhados pela terra, não. Eles vão estar em Jerusalém. Tá? Eles estarão em Jerusalém. Vão estar ali quando o Senhor vier pisar no Monte das Oliveiras, que vai fender o Monte das Oliveiras, esse remanescente que será salvo, se estiverem em Jerusalém. Tá? E isso é muito significativo. Isso é muito significativo para vocês entenderem as profecias. Tá? Os que estão acompanhando Daniel, quando nós chegarmos lá em Daniel, nessa profecia, eu vou falar muito sobre isso, a questão do remanescente. Por isso que já venho falando sobre o remanescente, quando chegar lá, vou explicar. A profecia de Daniel 9, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ela, diz respeito, na verdade, a esse remanescente. Por exemplo, no Velho Testamento. No Velho Testamento, na época de Daniel, havia muitos judeus espalhados por todas as nações. Estavam espalhados. Eles foram espalhados por todas as nações. Mas quem era o povo de Israel? Era todos os israelenses espalhados? Não. Só era o povo de Israel, aqueles que amavam o Senhor, que davam testemunho do Senhor naquela terra, naquela época. Quem era? Daniel e os seus amigos. Havia outros? Claro que havia outros. A Bíblia não cita para nós, mas havia outros. Claro que havia outros, né? Mas depois lá em Neemias e Esdras vai citar esses outros. Mas antes disso, falando assim mais especificamente do livro de Daniel, quem era de contar, que Deus podia contar na terra naquele momento? Era Daniel e seus 3 amigos. Eles eram os remanescentes, né? Volto a dizer, claro que havia outros, mano, mas assim, principal exemplo era esses 4, não é? Então, quando Deus falou a profecia para Daniel, Deus estava se referindo a Daniel, ao povo de Daniel, ao remanescente. Tudo que fala na profecia de Daniel 9 diz respeito a esses fiéis, aos judeus fiéis. Não é diz respeito a todo o povo de Israel, diz respeito ao povo de Israel que é fiel ao Senhor, remanescente, porque são esses que serão salvos, tá bom? Mas eu não preocupo muito com isso não, porque pode complicar um pouquinho. Mas eu quero ler outra passagem que essa é muito importante. Vamos ler em Jeremias 24. Leiam, por favor, essa passagem que é muito importante, irmãos. Muito importante, tá? Não só ouça, por favor, leia comigo aqui, Jeremias 24. Essa passagem de Jeremias 24, ela é uma profecia muito importante, tá? Para vocês entenderem que tudo que Deus falou ali para Daniel diz respeito aos remanescentes, tá? Aos figos bons. Então vamos ler lá, ó. Jeremias 24, 1. Fez-me ver o Senhor, estou lendo o versículo 1. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Então, depois que já havia levado todo o povo cativo, é que Jeremias teve essa visão, que ele viu 2 cestos cheios de figo diante do templo. Era uma visão que ele teve. Ah, mas o templo não existia mais? Existia? Não, se destruiu, tinha. Mas foi uma visão que ele teve, tá? Tinha um cesto, figos muito bons, como os figos temporão. O que é o temporão? O temporão é aquele que nasce, ele está prontinho para ser consumido, né? Tá? Mas o outro, ruins, que de ruins que eram, não se podia comer. Então havia 2 figos, um figo ruim, um cesto de figo ruim e um cesto de figo bom. Quem que são esses figos? Vamos ler. Melhor a gente ler, a própria palavra a própria profecia vai se explicar. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se pode comer.
a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Então, primeira lição, quem enviou o povo judeu como cativo, como escravo, para a terra dos judeus, no fundo, não foi Nabucodonosor, foi quem? Foi o próprio Senhor. Deus usou Nabucodonosor como instrumento para disciplinar o seu povo, mas no fundo quem fez isso foi o próprio Senhor. O Senhor disciplina o seu povo, entenda isso, irmão. O Senhor nos disciplina. Tá? Aqui está claramente falando que o Senhor é que enviou, tá? Mas no versículo, aqui fala no versículo 5 que ele, o Senhor, enviou, certo? Mas no versículo 1 fala que foi Nabucodonosor que levou. Aí eu te pergunto, quem levou? Nabucodonosor ou o Senhor? Foi o Senhor por meio de Nabucodonosor. Vamos ver o versículo 6. Porei sobre eles, esses figos bons, favoravelmente os olhos e os farei voltar para essa terra. Edificá-lo-eis e não os destruirei. Plantá-lo-eis e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeita os figos ruins? Vou falar dos figos ruins. Aqui, até agora eu só falo dos figos bons, agora figos ruins. Como se rejeita os figos ruins, que de ruins que são não se pode comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e aos restantes de Jerusalém, tanto aos que ficaram nessa terra, como aos que habitam na terra do Egito. E os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio, maldição, em todos os lugares para onde os arrojarei. Está vendo? É Deus que produz, Deus que leva eles como cativos. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consuma de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Então, aqui nós entendemos, vamos tentar entender melhor essa parábola aqui. Está falando de figos. Todos os figos aqui são judeus. Já deu para entender, né? Pela parábola, né? Todos são judeus. Mas os figos bons são aqueles que o Senhor vai salvar ainda. Que na verdade é Daniel, seus amigos e os remanescentes que ficaram lá na Babilônia, que o Senhor trouxe de volta, que o Senhor prometeu que ia trazer de volta para Jerusalém. E trouxe. Depois de 70 anos, eles voltaram para reedificar o templo e depois a cidade com os muros. Tá? Eles voltaram. Certo? Agora, os figos ruins, o Senhor deixou ficarem ser espalhados e destruídos, que eram os judeus maus, que não ligavam para Deus. Aí vem a pergunta, mas irmão Gustavo, essa profecia não já aconteceu? Já aconteceu e ainda vai acontecer de novo. Tá? Já aconteceu? Já. Essa profecia, de um lado, ela já aconteceu, porque o Senhor fez isso já, nós já sabemos a história. O Senhor, depois de 70 anos, o Senhor pegou os judeus que eram fiéis ao Senhor, que estavam lá na Babilônia, eles voltaram para Jerusalém, com Zorobabel, reedificaram o templo, e depois com Neemias e Esdras, reedificaram o muro e a cidade. Tá? É verdade, já aconteceu. Mas, por outro lado, você sabe da história. Né? Depois, mais para frente, quase 400 anos depois, eles esqueceram do Senhor, Deus mandou seu filho, esses mesmos que estavam ali, esses judeus, mataram o seu filho, e por causa disso, então, o Senhor permitiu que Jerusalém fosse destruída no ano 70, já vou entrar nisso agora para explicar para vocês, tá? Fosse destruída, o templo foi destruído, o povo de Israel foi espalhado de novo, mais uma vez. De novo aconteceu essa profecia que espalhou para o mundo inteiro, chamada diáspora, tá? E aí, no final dos tempos, né, o Senhor prometeu que esse povo, os filhos bons, voltariam para retificar a nação de Israel novamente. Eles voltaram. E o Senhor, então, vai salvar esses que estão voltando, tá bom? Os remanescentes. Por isso que os que são salvos, quando o Senhor voltar, são os que estão em Jerusalém, tá? Agora, eu quero ler com vocês Mateus 24. Vamos ler Mateus 24. Para vocês entenderem melhor essa profecia, tá? Desculpa o tempo, tá, irmão? Estou quase terminando, tá bom? Mas vocês precisam entender isso aí, senão fica difícil de entender.
E aqui em Mateus 24, nós vamos contar um pouco da história de Israel. Mateus 24, vamos ler o versículo 32. Lembre-se que Mateus 24 é um capítulo profético. Você está falando da profecia que vai acontecer, tá? Da volta do Senhor. Então, no versículo 24, aqui fala sobre a nação. Na verdade, irmãos, deixa eu explicar algo para os irmãos. Do versículo 15 de Mateus 24 ao versículo 28, está totalmente relacionado com os judeus, tá? Tudo que está falando do versículo 15 ao versículo 28 é profecia do Senhor para os judeus. Não se coloque no lugar daí, porque não é você nem eu, são os judeus, tá? Então vamos ler o 24. Porque surgirão... perdão, 24 não, vamos ler o 32, tá? 32, desculpe. Na verdade, continua, tá? Até o versículo 30 até o versículo 32 em diante, a gente está falando dos judeus também, tá bom? 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Assim também vós quem? Tá? Você está falando para os judeus. Quando vir todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Então, eu quero parar um pouquinho aqui e explicar um pouco isso aqui, irmãos. Que parábola é essa figueira? Quem é essa figueira? Nós acabamos de ver lá em Jeremias que a figueira, os 2 cestos de respeito a judeus, tanto um cesto ruim quanto bom é judeu. Então, figueira é a planta que produz o figo. Tá? Então, a figueira representa o povo de Israel. A figueira não representa a igreja. A figueira é um símbolo do povo de Israel. Hoje, no Testamento, na verdade, no Testamento, né? Hoje nós somos, no contexto de Apocalipse, entenda bem, no contexto da profecia da volta do Senhor, o que representa a igreja é o trigo, tá? É o trigo. Mas, porque lá em Apocalipse fala da messe, do trigo, tá bom? No que diz respeito à volta do Senhor, as profecias, a igreja é representada pelo trigo, tá? Eu vou falar uma coisa que talvez vocês não vão entender agora, depois mais vocês vão entender. O anticristo e seus exércitos, lá em Apocalipse, eles estão representados pelas uvas, pela videira, tá? Depois vocês vão entender isso aí, porque só vai esmagar o lagar, tá? Lagar, as uvas. E, no contexto da profecia, a figueira representa o povo de Israel. Então, aqui está falando que a figueira, ela não precisa aprender essa palavra da figueira. Então, fala assim, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber se está próximo o verão. Como assim está próximo o verão? Você sabe que a figueira, quando está no inverno, sabe que o verão vem depois do inverno, né? Lembra das estações, né? O verão vem, vocês lembram, né? Inverno, primavera, verão, outono e inverno, tá? Então, começando pelo inverno aqui, você pode começar de onde você quiser, mas começando pelo inverno, aí vem inverno, próxima estação, primavera, próxima estação, verão, próxima estação, vem o outono, tá? Mas no inverno, como é que a figueira está? A figueira perde todas as folhas, perde seus frutos, e ela parece estar morta, como quase todas as árvores ficam assim no inverno. Mas quando está aproximando, está acabando o inverno, começando a primavera, chegando o verão, o que acontece com essa... Quando começa a primavera, ela começa já a aparecer folhas, né? E começa a aparecer na primavera ainda, começa a aparecer as folhas, e começa a brotar os frutos, e quando começa a brotar os frutos, você já sabe que está saindo a primavera, entrando no verão já, tá? Quando é que Israel, que é essa figueira, entrou na situação de inverno? Aconteceu lá, atualmente falando, né? Aconteceu lá no ano 70, o general Tito do Império Romano. E aí foi nessa época que Israel entrou na situação de inverno, tá? Eu vou parar aqui agora, eu pedi para a Lívia, você podia me autorizar a espelhar aqui, por favor? Já me autorizou a espelhar? Sim. Como é que faz para espelhar mesmo? Não lembro mais. É compartilhar a tela, nesse verdinho aí embaixo. Ah, certo. Obrigado, irmão. Obrigado. Observe aí, irmãos. Eu vou compartilhar com vocês, para vocês entenderem agora, tá? Então, vamos lá. Olhem para a tela agora. Nós estamos aqui, botei com vocês a profecia de Daniel 9, 25 e 27. Vamos entender essa profecia rapidinho juntos, tá? Eu não vou falar com muitos detalhes,
porque não dá tempo. Mas nós entendemos, tá? Vamos lá. O que o Senhor falou para Daniel? Fala assim, sabe e entende. Então, primeira coisa, o Senhor quer que eu e você saibamos essa profecia, e Ele quer que nós não só saibamos, nós possamos entendê-la. Ele quer que você saiba, Ele quer que você entende. Você precisa entender, meu irmão. Você precisa saber isso. Você e eu somos como os Daniéis de hoje. Nós precisamos saber profundamente a profecia, entender e viver conforme. Assim como Daniel também teve uma reação a esse entendimento, essa sabedoria, tá? Então vamos lá. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, quando é que aconteceu essa ordem aqui? Aconteceu no ano 445 a.C., quando o rei Artaxerxes I, lá em Neemias, capítulo 2, deu a ordem para reconstruir Jerusalém, tá? Aqui está falando deu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Não é a ordem para restaurar e edificar o templo. Não confunda o templo com Jerusalém. Primeira coisa que aconteceu, lá em Daniel 9, quando estava orando, acabar 70 anos, aí Deus ouviu a oração de Daniel, levantou Ciro, e Ciro deu a ordem, tá? Para edificar o templo, não a cidade. O templo. A primeira coisa que foi edificada foi o templo. Então, um pouco do povo de Israel saiu da Babilônia, um grupo saiu, junto com Zorobabel, e eles reedificaram o templo. O templo foi edificado primeiro do que a cidade e primeiro do que os muros, tá? Aí, anos depois, muitos anos depois, o rei Artaxerxes I, no ano 445, porque quando Ciro deu a ordem para edificar o templo, foi em 536 a.C., o templo. Mas aqui, essa profecia de Daniel não começa em 536, quando Ciro deu a ordem, não. Começa muitos anos depois, quando o rei Artaxerxes, em 445 a.C., deu a ordem para reedificar a cidade de Jerusalém, tá? Então, a profecia começa quando dá a ordem para edificar a cidade, não o templo, tá bom? Então, vamos lá. Deu a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, ao príncipe. Observa que o príncipe aqui está em letra maiúscula. Esse príncipe não está em letra minúscula. Tá? Porque esse príncipe é o Senhor Jesus. Quem é ungido? É Cristo. Você sabe que a palavra Jesus Cristo, Cristo quer dizer ungido, você sabia disso? A palavra Cristo quer dizer ungido. Então, quando fala até ungido, está falando até Cristo. Irmão, isso aqui é uma profecia maravilhosa. Daniel já viu Cristo aqui ungido, ao príncipe. Ele é o príncipe, tá? 7 semanas dá 49 anos e 62 semanas dá quase 34 anos. Essa semana aqui é semana de 7 anos, tá? Eu não vou entrar com detalhe aqui porque não dá tempo. Então vamos lá. Deu a ordem em 445. Aí até reedificar Jerusalém foi quantos anos? Foram 7 semanas, ou seja, 49 anos. Certinho aconteceu 49 anos, tá? Aí depois que edificou Jerusalém, fala de Jerusalém até ungido, até Cristo. Quantos anos aconteceu entre a edificação de Jerusalém até o Cristo? Foram mais 62 semanas, ou 434 anos. Só se pegar 62 vezes 7, tá? Deu 434 anos, certinho. 404 anos depois, o Senhor Jesus veio e morreu, tá? Aqui vai explicar melhor, ó. As praças e as circunvalações de Jerusalém se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi assim, se você ler Neemias e Esdras, foi com muita perseguição dos inimigos dos judeus, tá? Perseguiram muito eles, deu muito trabalho para eles reedificar as praças e as circunvalações, tá? Foi em tempos muito angustiosos. Sempre quando há edificação, há muita luta, muita oposição dos inimigos, tá? Aí fala, depois de 62 semanas, ou seja, depois que acabar esse período de 434 anos, o que acontece com o ungido? Será morto o ungido, e já não estará. Foi o que aconteceu. Quando fala da edificação de Jerusalém até a ungido, quer dizer, até a morte do ungido, até quando edificou Jerusalém, até a morte do Senhor Jesus, passou exatamente 434 anos, tá? Aí acabou-se, então, aqui, está falando, essa profecia de Daniel, só para vocês entenderem, diz respeito a 70 semanas. Então, até aqui já foram quantas semanas? 69. Conta comigo, 7 com 62 semanas, deu 69 semanas. Então, desde que saiu a ordem até a edificação de Jerusalém, passou 7 semanas, ou 49 anos. Da edificação de Jerusalém até a morte de Cristo, passou mais 62 semanas, ou 434 anos. Então, já passou 69 semanas. Mas toda a profecia são 70 semanas, então falta mais uma, tá? Aí vem aqui, ó.
Faz aqui, ó. E o povo de um príncipe, observe que esse príncipe aqui agora está em letra minúscula, não é o mesmo príncipe aqui de cima. Não confunda esse príncipe aqui em cima, que é o Senhor Jesus, com esse príncipe aqui embaixo, que é minúscula, tá? Mas a Bíblia chama pessoas malignas de príncipe? Claro que chama. Você sabe que o Senhor Jesus chamou Satanás de príncipe desse mundo. Satanás é chamado de príncipe desse mundo, tá? Então fala aqui, ó. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações indeterminadas. Então, depois que Cristo morreu, depois da morte do ungido, o que aconteceu? Deus enviou o povo de um príncipe. E esse povo de um príncipe veio e destruiu a cidade de Jerusalém, que havia sido reedificada já, nós já vimos aqui em cima, ó, e o santuário. E o fim desse povo foi num dilúvio. E haveria muitas guerras. Tá? Vamos entender que príncipe é esse, que povo é esse. Tá? Mas antes de eu falar isso, eu quero que vocês prestem bem atenção numa coisa aqui. Ó. Aqui não fala que o príncipe destruiu o santuário, não. Aqui não fala que o príncipe destruiu a cidade, não. Aqui fala que o povo do príncipe que destruiu a cidade e o santuário. O povo do príncipe, não o príncipe, tá? Preste atenção. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que vai destruir a cidade e o santuário, tá? Vamos ver que príncipe é esse. Próximo. Vou passar para você o próximo aqui. Essa imagem que você está vendo aqui é a imagem do general Tito do Império Romano, tá? No ano 70 depois de Cristo, houve uma rebelião dos judeus contra o Império Romano. Você sabe que os judeus estavam sob domínio do Império Romano. Então, o Império Romano, que não aceita a rebelião, o imperador César da época enviou Tito para acabar com essa rebelião. Então, Tito veio com seus exércitos. O povo, esse príncipe que fala lá, Daniel, nós acabamos de ver, é o general Tito. Ele é o príncipe. E quem é o povo desse príncipe? São os seus exércitos. Então, Tito com seus exércitos veio no ano 70 e destruíram Jerusalém e destruíram o templo. Mas, na verdade, não foi Tito que destruiu, foi os seus exércitos, tá? Se você for ler a história, a história mostra que Tito não queria destruir o templo, tá? Tito queria poupar o templo. Na verdade, quando os exércitos de Tito estavam em volta do templo, lógico, Tito ele queria anular, ele queria acabar com os judeus. Só que ele não tinha intenção de destruir o templo, tá? Os exércitos dele estavam em volta lá, a história conta, e aí estavam todos se sitiando, pronto para poder invadir. E aí um dos soldados de Tito estava com a tocha na mão e ele se precipitou, levantou e tacou a tocha para dentro do templo. Quando ele tacou a tocha, o Tito tinha mandado os seus exércitos não tacarem fogo no Jerusalém, não. Esperarem a ordem para eles invadirem, sem tacar fogo. Aí esse soldado, ele se precipitou e tacou o fogo lá dentro e começou a queimar o templo em todo Jerusalém, tá? Mas Tito, apesar que Tito, não é que Tito era bonzinho, não. Tito era mal também, mas ele não tinha o desejo de destruir. Quem destruiu foi o povo dele, tá? Essa que é a história. E olha só, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se é a próximo slide. Quando Tito destruiu, ou seja, quando o povo de Tito, seus exércitos, destruiu toda a Jerusalém e o templo, sobrando só uma partezinha do templo, que é o Muro das Lamentações, você sabia que os exércitos de Tito vieram para coroar Tito, porque naquela época era assim, quando o general era muito bem sucedido, os exércitos vinham e coroavam ele, tá? Quando vieram coroar Tito, sabe o que Tito falou? Isso aqui, ó, essa frase aqui, ó. Não há mérito em vencer umas gentes abandonadas pelo seu próprio Deus. Até Tito reconheceu que ele estava na situação, os judeus tinham sido abandonados pelo seu próprio Deus. No fundo, não foi Deus que abandonou os judeus, foram os judeus que abandonaram o Senhor. Mas Tito percebeu isso. Tito falou assim, eu não quero ser coroado, porque não tem mérito nenhum em destruir um povo, uma gentezinha, que foi abandonado pelo seu próprio Deus. Olha que situação triste, irmãos. Tá? Eu vou voltar ao versículo aqui. Olha o que fala aqui, ó. Me dê um pouco de paciência, tá bom, irmão? Rapidinho eu vou terminar aqui, tá? Fala assim, ó.
E o seu fim será no dilúvio. Por que fala do seu fim será no dilúvio? Que dilúvio é esse? Né? Eu estava falando isso com o irmão, ele me perguntou, mas irmão, dilúvio? Deus prometeu lá em Gênesis que depois de Noé que não haveria mais dilúvio. Que dilúvio é esse? Dilúvio aqui não foi dilúvio em água, não. Tá? Que a destruição foi tão grande que parecia como se fosse um dilúvio. Foi destruindo tudo. O fogo foi destruindo tudo. Aí os soldados romanos, quando viram que estava destruindo o fogo, estava pegando o templo, e o templo era todo revestido, vocês sabem, de ouro por dentro, né? E eles começaram a jogar as pedras de um lado para o outro, para pegar o ouro, para aproveitar o ouro que estava sendo derretido, tá? Foram saqueando tudo. Por isso que, do lado do Muro das Lamentações, o irmão que foi lá também, o irmão que está aqui, o irmão Roberto foi lá também, viu isso, né? Do lado do Muro das Lamentações, próximo, tem várias pedras jogadas lá do lado, que os soldados romanos foram jogando. Então parecia que foi um dilúvio mesmo, foi uma destruição, irmão, como um dilúvio, destruindo tudo, eles foram destruindo, acabando com tudo. E aí, o que aconteceu? Desse momento em diante, vários judeus que estavam em Jerusalém fugiram, com medo de serem mortos por... Aliás, Tito e seus exércitos mataram muitos judeus naquela época. Mataram um monte de judeus, tá? E muitos fugiram por outros países. Desse momento em diante, Jerusalém ficou abandonada praticamente. Ficou destruído Jerusalém, foi destruído o templo, tá? Por isso que fala aqui no versículo anterior, ó, fala que o povo de um príncipe destruirá a cidade do santuário, foi destruído mesmo, e o resto dos judeus sobraram espalharam pelo mundo inteiro. Isso começou a chamada diáspora, quando eles se espalharam pelo mundo inteiro, tá? Foi nesse momento que a figueira, que é Israel, ficou no inverno. Se olhava para Israel, que é uma figueira no inverno, eles estavam morta. Já viu uma figueira no inverno? Acabei de falar, não tem nada, é só os galinhos, parece que morreu. Você olha para a figueira, assim, não tem folha, não tem fruta, aí morreu. Olha lá, está abandonada, morreu. Pareceu isso. Nesse momento, Jerusalém ficou abandonada, o povo judeu foi disperso. O sentimento que tinha acabado Israel, não existe mais Israel mais. E Jerusalém depois foi sendo tomada pelos povos árabes, outros povos árabes foram vindo tomando Jerusalém. E aí ficou anos, ficou assim, do ano 70 até 1948, Jerusalém ficou praticamente assim, quase sem judeu nenhum. Praticamente. Na verdade, o povo de Israel começou até a perder sua língua. Você sabia disso? O hebraico ficou quase morto. A língua de hebraico era uma língua praticamente morta. E como eles espalharam para o mundo, cada um começou a falar a língua dos países onde eles estavam. Tá? E no final de 1907, começou a ter um sionismo para o povo antes da Primeira Guerra Mundial, Israel estava sob controle do Império Otomano, tá? Em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano desfaleceu, sumiu, no final da Primeira Guerra desapareceu, né? E aí, então, quem assumiu o controle sobre Israel, a Palestina, na verdade chamava de Palestina, chamava de Israel mais, né? A Palestina foi as Ligas das Nações, né? As nações se reuniram vitoriosas, as nações que venceram a Primeira Guerra Mundial se uniram e formaram a chamada Liga das Nações. E eles elegeram a Grã-Bretanha, né? a Inglaterra, para tomar o controle e o cuidado sobre a Palestina. E aí começou-se um movimento muito grande para tentar fazer o povo de Israel voltar para a sua nação. E aí, em 1947, no final da Segunda Guerra Mundial, aí veio a Segunda Guerra Mundial, de 36 até, aliás, de 39 até 45, houve a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, vocês sabem, né, Hitler matou um monte de judeus, milhões e milhões de judeus, tá? Por isso aqui no versículo fala de Daniel, ó, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, ou seja, os judeus sofreram em meio de guerra, desolações, Hitler matou eles. Antes de Hitler, muitos judeus foram perseguidos, todos os países que eles iam eram perseguidos, até os judeus que vieram para o Brasil, na época de Portugal, quando o Brasil ainda era Brasil colônia ainda, os que vieram para cá também foram perseguidos, judeus que foram perseguidos na Europa, foram perseguidos em qualquer lugar. Houve guerra, desolação sobre o povo judeu até o fim. Até o fim. E vai haver até o fim mesmo, porque até a volta do Senhor eles vão sofrer, antes que perseguir eles. Tá? Até o fim está determinado sofrimento para os judeus. Tá? Aí, no final da Primeira Guerra Mundial, em 1945, quando as nações viram que os judeus, que Hitler tinha massacrado
nos campos de concentração judeus, o mundo inteiro ficou comovido com a situação dos judeus. Já tinha um movimento em prol dos judeus. Depois que viram o que fizeram com os judeus, aí a Liga das Nações se transformou em ONU, no final da Segunda Guerra Mundial, que é a Organização das Nações Unidas, e começou um movimento em 47, 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, para tentar restabelecer o Estado de Israel. E aí, houve uma pessoa, vou mostrar para vocês, ó, essa pessoa aqui, ó, estão olhando aí na tela, né? Essa pessoa aí é um patrício nosso, é um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, ele foi o chefe da delegação brasileira que foi enviado na época, tá, do governo Getúlio Vargas, foi enviado na época para Israel, para a Palestina, e ele, o Oswaldo Aranha, ele fez um grande lobby para tentar dividir a Palestina no Estado de Israel e o Estado dos árabes, dos islâmicos, dos muçulmanos, dos palestinos, tá? E aí ele conseguiu, depois de muita discussão, tal, não vou entrar em detalhes, tem a outra foto aqui, o Oswaldo Aranha, na noite da reunião que ele bateu o martelo, que eles decidiram pelo Estado, para a formação do Estado de Israel, foi essa foto aqui, ó, do Oswaldo Aranha, tá? E aí, em 1948, o Estado de Israel foi formalmente restabelecido. Ou seja, a figueira que estava morta no inverno começou a brotar novamente, começou a primavera. Tá? Vocês estão vendo aqui, é uma placa em Jerusalém homenageando o Oswaldo Aranha, tá? Brasileiro que foi usado por Deus para fazer a figueira brotar novamente. Tá? Bom, terminei aqui. Voltando para o versículo aqui, irmãos, para terminar. Eu termino, tá bom? Só voltar para o versículo aqui. Muito bem. Então, Israel voltou a brotar. Tá? E aí o versículo lá vou ler para você, Mateus 24, versículo 33, você falou assim, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Tá? Ou seja, está falando que quando a gente vê acontecer, quando a gente viu Israel voltar a existir, saiba que o Senhor está voltando. Tá? Israel já voltou a existir como nação em 1948. Vários judeus do mundo inteiro voltaram para Israel. O hebraico, que era uma língua considerada morta, voltou a ser falada, escrita novamente. Tá? E vamos terminar aqui a profecia de Daniel. Aí nós paramos aqui em desolações determinadas. Aí ele fala, ele fará firme aliança com muitos. Quem é esse ele aqui? Ele está se referindo a esse príncipe aqui, ó, esse príncipe, tá? Está referindo a esse príncipe. Ó, e o povo de um príncipe. Tá falando, quem é esse ele? Esse príncipe. Peraí, irmão Gustavo. Quer dizer, então, que você falou que esse príncipe é Tito, certo? Você falou que esse príncipe é Tito. Então, Tito vai voltar? Não, não, não. Esse ele aqui é o anticristo, que Tito foi um símbolo do anticristo, tá? Então, o anticristo vai fazer uma firme aliança com muitos. Quem é esse muitos? Com várias nações, na verdade, não só com Israel, com várias nações, principalmente com Israel, por uma semana, tá? 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, ele vai cessar o sacrifício ao oferta de manjares. Ora, se ele vai cessar o sacrifício ao oferta de manjares, quer dizer que o templo vai ser retificado. Porque só pode ter sacrifício e oferta se o templo for construído. Lembre-se que o primeiro príncipe, que é Tito, o seu povo destruiu o templo. Aqui fala que esse segundo príncipe, que é o anticristo, ele vai cessar o sacrifício. Mas que sacrifício? É que o templo vai ser retificado, tá? E depois vai vir, sobre as asas das abominações, virar o assolador e até a destruição que está terminada e derramos sobre ele, que é o seu final dos 3 anos e meio. Então tá, meu irmão, eu peço desculpa aí, eu terminar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Peço desculpa, paro por aqui, tá bom, irmão? Por ter demorado tanto, tá? Mas eu queria explicar isso para vocês. Jesus, Senhor. Vamos compartilhar agora, amém?